Outro dia eu estava entrevistando uma menina muito jovenzinha e perguntei a idade dela e ela falou: Nossa, Regina, isso é pergunta que se faça? E me chamou muito a atenção, porque ela realmente era muito jovenzinha. Aí eu me desculpei, falei: Não, você me desculpa, mas eu tô com 51 anos, então como não tenho problema com a idade, eu perguntei a sua, né? Tudo bem, a gente edita essa parte e tal. No final das contas, no decorrer da conversa, ela me falou que tinha 26, quase 27 anos. E eu fiquei com isso na cabeça, a dificuldade que às vezes a gente tem, às vezes não, muitas vezes, com os números. E aí eu te pergunto, que número te define? Que número te incomoda? O número da sua idade? O número do seu peso? O número do seu salário? O número da sua altura? O número de likes, de amigos? O número de anos que você está numa empresa, enfim. Aí eu fiquei pensando nessa nossa relação com os números e até que ponto eles nos definem ou eles não nos definem e para que servem os números. Alguns números para mim não fazem o menor sentido, melhor dizendo. Então, se for continuar, número da RG, número do CPF, número do passaporte, é muito número. E cada um tem uma função, né, de definir, tentar definir a gente em determinada situação, em determinado contexto. Eu fico pensando, de todos os números que eu tenho, número de filhos, número de... os anos de profissão, nenhum número me define. E por que a gente se apega tanto a esses números e se incomoda e às vezes quer mudar e mente, né, para mudar, para tentar forjar uma outra situação? Por que os números me oprimem às vezes, me envergonham? Qual a relação que eu tenho com esses números? E que ideia que eu faço de mim, que eu preciso do número para tentar balizar os valores? Quando eu olho para trás e vejo, por exemplo, número de amigos para valer, sabe? Aqueles amigos para valer que você sabe que pode contar a qualquer momento. Nem esses números definem o grau da nossa amizade, não define o tempo que a gente se conhece, não define a nossa relação, os anos de amizade não definem nada. Afinal de contas, por que tanta importância com os números? Eu comigo mesma, né? Eu tava pensando outro dia, não sei quantos anos a Agatha tem, por exemplo, porque ela é de rua. Eu sei que ela chegou aqui em casa junto com o canal, no mesmo ano do canal, em 2016. E assim... parece que desde sempre ela esteve na minha vida. Então, o afeto, a noção que eu tenho de mim mesma, o orgulho que eu tenho da minha profissão, da minha carreira, a minha produtividade, os números não me definem em nada. No entanto, eles me perseguem, sempre para tentar fazer com que eu me sinta menos, com que eu me sinta envergonhada, ou em débito, ou que eu duvide de algumas coisas. Aí eu fiquei pensando... Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar virar esse jogo, eu vou contar os números de uma outra maneira. Eu vou fazer a minha contagem dos números, né? O número de vezes que eu dou risada, o número... porque aí, já que é para abstrair, eu vou abstrair para valer. Então, o número de vezes que eu dou risada, o número de vezes que eu acho que eu tenho que falar sim, mas eu falo não, porque eu não tô com vontade, porque eu não quero, porque eu não mereço, porque eu não sou nada. A Agatha endossou. Enfim, tentei estabelecer comigo mesma uma outra relação com os números, né? E aí cada vez mais que eu fui achando outros valores que normalmente a gente não mede com números, mas fui fazendo essa brincadeira de colocar em números o que é imensurável. Eu falei, cada vez mais os números foram me parecendo estranhos, esquisitos, opressores, muito opressores e às vezes assustadores. Se os números servem para estatísticas, então vamos deixar essa função para os números, para as estatísticas. Mas na minha vida pessoal, eu não sou um número. Eu não posso ser reduzida a um número. O que eu tenho direito, o que eu posso fazer, a minha alegria, isso jamais vai ser medido em números. Eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Então, por isso que quando me perguntam o número da minha altura, eu já menti a altura muito tempo. Na época que eu comecei como modelo, a gente tinha que ter pelo menos 1,70 m. E eu nunca tive 1,70 m, mas eu mentia que tinha. Quanta bobagem, né? Enfim, o único número que eu menti. Então, eu resolvi que os números não vão me pautar, não vão me diminuir e que eu vou assumir os meus números quando eu quiser, do jeito que eu quiser e vou bancar
esses números, até para que fique bem evidente que o número não me define, o número não me restringe, o número não vai fazer com que eu me sinta menos do que eu sou. Os números não vão me diminuir. Eu queria saber você, qual a sua relação com os números e que números tentam te diminuir, tentam te oprimir. Então eu não posso permitir que uma coisa fria que eu já sei que não me define, não só me definir, como me oprimir ou me chatear, me entristecer, me diminuir. Porque os números são manipuláveis, né? Um número que hoje é positivo, amanhã pode ser negativo e vice-versa. Hoje um bom número, amanhã pode ser visto com uma outra avaliação. Então não é possível a gente se deixar levar pelos números. E tudo que acontece, tudo que a gente faz é mensurado, né? Sempre com números, quase sempre para menos, né? Porque tem outra pessoa que conseguiu mais, ou se você olhar desse outro ponto de vista, veja bem, não é tão bom assim. Então, assim, por que eles vão tomando essa importância na minha vida? Por que eu vou deixando? E por que eu vou me incomodando com eles? E aí eu queria saber de você. Quais são os números que te incomodam, que tentam te definir, te enquadrar, que te oprimem? Quais são os números que você tenta esconder, que você não assume? Fico pensando, né? Então o salário. Tanta gente com salário maravilhoso e que a competência não é tão maravilhosa assim. O contrário, tanta gente boa que faz um trabalho maravilhoso e que às vezes nem almeja o salário, às vezes nem almeja número de, pensando em artistas, que eu tenho entrevistado muitos artistas, essas pessoas nem almejam fãs, seguidores ou fama ou aplausos, né? A satisfação vem de dentro, porque não é o número, é a gente, a avaliação que a gente faz, é a avaliação que eu faço de mim mesma, é como eu me encaro, como eu entendo e como eu me permito viver a vida, é que vai realmente dar o tom e me definir. A gente acaba esquecendo disso porque a pressão é para que a gente esqueça, né? A impressão que dá é que tudo acontece, tudo gira para que a gente se submeta a esses números e vire mais um número. Mas dá para ser diferente, né? Dá para ser diferente, e se dá para ser diferente, a gente vai ser diferente. Vamos comigo nessa?